No caso da validade externa do nosso modelo, começando a discutir, a primeira forma é a gente separar em uma corte de derivação, que seria aquele grupo de pacientes que a gente usou para poder fazer o nosso estudo, para poder fazer a nossa análise, para a gente poder chegar naquilo que é esperado. Por exemplo, eu peguei um conjunto de pacientes e observei, de acordo com os fatores de risco deles, qual era o risco deles evoluírem com AVC isquêmico, e a partir disso eu fiz a escala do Chades-Vasque. Agora eu vou para a minha corte de validação, que é o quê? Eu pego o Chades-Vasque, pego um novo grupo de pacientes e vou aplicar neles. Olha, na minha corte de derivação, que foi quando eu criei, os pacientes com Chades-Vasque 8 tiveram 12,5% de risco de AVC isquêmico. Na minha corte de validação, foi 25%. Opa, tem alguma coisa errada, não consegui validar, não tem uma validade externa. Agora, na minha corte de validação foi em 13%. De 12,5% para 13%, a gente tem um valor próximo. Então, na maioria dos casos, seria uma diferença aceitável. Então, é assim que a gente avalia, a princípio, não apenas assim, a validade externa de um caso de risco, no caso da avaliação do risco. Outra opção seria a comparação de modelos. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um modelo tradicional de cálculo de risco cardiovascular e um segundo modelo que envolve o score de cálcio. Nesse caso, entre o grupo evento, vamos supor, na primeira coluna eu tenho 118 de alto risco pelo modelo tradicional e 19 que são de alto risco pelo modelo tradicional, mas ficaram de baixo risco quando eu incluí o score de cálcio. Do outro lado, eu tenho 76 de alto risco pelo score de cálcio, mas de baixo risco pelo modelo tradicional, 19 e 107 de baixo risco pelos dois modelos. Observe o seguinte, a gente acertou 76 a mais que eu disse no novo modelo que eram de alto risco e que realmente desenvolveram o evento. E tiveram 19 que eu disse que eram de baixo risco e que antes eu não teria dito e que desenvolveram o evento. Então, eu tirei esses do alto risco, mas na verdade eles eram alto risco sim, porque eles vieram desenvolver o evento. Então, o modelo errou a mais em 19 pacientes, mas acertou a mais para o evento em 76. Então, o saldo de acerto dele, 76 menos 19, foi 57 acertos a mais. Então, para evento, para avaliar o risco do evento, o score de cálcio pareceu mais interessante, porque ele acertou 57 pacientes a mais do que se eu não usasse o score de cálcio. Mas entre os pacientes que não fizeram parte do evento, ele errou 496 a mais, que ele também classificou como alto risco e que antes seriam classificados como baixo risco, mas que não desenvolveram o evento. Então, que baixo risco seria o mais certo para esses pacientes. Então, apesar dele ter achado muito mais no grupo evento, ele errou muito mais no grupo não evento, porque agora ele teve 294 erros a mais. Nesse caso, a gente tem que observar qual que é a aplicação prática, se no meu caso é melhor eu errar a mais no não evento ou no evento. Mas aqui a gente tem um aumento do erro importante no não evento que já coloca essa possibilidade de incluir o score de cálcio como um grande problema, como uma opção menos considerável. A estratificação de risco nada mais é do que eu separar em grupos. Eu coloquei aqui até a definição de estratificação social, que é você pegar um grupo de pessoas e separar em estratos, separar em classes. No caso do risco cardiovascular, risco é uma porcentagem. É a probabilidade do evento cardiovascular em determinado tempo, aqui em 10 anos. Eu posso pegar esses pacientes e separar eles em grupos, ou seja, muito baixo, menos de 1%, baixo 1,5%, intermediário, alto. E isso consegue trazer uma discriminação legal. Mas, às vezes, a discriminação ela acaba não funcionando bem. Quando o fator de risco é fraco, a gente não tem uma discriminação boa aqui na estratificação.